A escolha da gestora é super importante, é super estratégica. E ao mesmo tempo você conseguir proteger também o resultado do cliente em momentos que a volatilidade está alta. Você pode colocar em risco toda uma operação, todo um resultado. O mercado ele mudou muito nos últimos anos, isso fez a Comerc adquirir uma maturidade muito grande, né? Olá, eu sou Lorena Rodrigues e está começando mais um Comercast. Aqui falamos sobre energia como estratégia de crescimento, com conversas que geram valor para o seu negócio. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema que quase nunca aparece na primeira conversa sobre mercado livre de energia, mas que é decisivo para os resultados: a qualidade da gestão. Porque mais do que estar no mercado livre de energia, é importante garantir que essa operação aconteça com mais segurança, precisão e estratégia no dia a dia. Vamos nessa? E para falar sobre esse tema, eu recebo Wagner Avelino Foster, diretor de Operações do Mercado Livre, ITI, e Murilo Batista Del Bianco, gerente de Operações da Comerc Energia. Sejam muito bem-vindos ao Comercast. Obrigado, Lorena. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser um papo bem bacana. Obrigado, Lorena. A oportunidade de estar falando aqui um pouquinho sobre gestão, né, operação, nosso dia a dia aqui para os nossos ouvintes. Wagner, quando a gente fala do mercado livre de energia, acho que a primeira coisa que vem à mente das pessoas é a economia. Mas a verdade é que é uma operação mais complexa do que isso. Então eu queria que você falasse o que realmente acontece depois que uma empresa entra no mercado livre de energia. Bacana. Muita gente tem como drive a migração, a economia, né? Porque se você não tem um benefício econômico, muitas vezes você não migra. Acho que quase 100% das vezes você não migra. Então, quando você percebe um resultado, um benefício econômico, você toma a decisão e vai para o Mercado Livre. Mas depois, para você capturar, né, esse retorno, precisa de uma disciplina. Até então, o consumidor que está no mercado cativo, ele paga a conta de energia da distribuidora e acabou. Não tem mais nenhuma obrigação. Quando ele vai para o Mercado Livre, ele passa a ter uma ação mais ativa. Ele tem uma dinâmica diferente. Então, além de pagar algumas contas para a distribuidora, né, pagar alguns itens para a distribuidora, ele passa a ter outras obrigações. Ele passa a ter obrigação com o fornecedor de energia, ele passa a ter obrigação com a própria distribuidora, obrigação com a câmara de comercialização, ele precisa cumprir alguns prazos, cumprir algumas atividades, e é por isso que é importante ter uma disciplina, né, para capturar aquele retorno que ele previu antes da migração. Tá? Então, é super importante ter essa disciplina para essa nova dinâmica. Perfeito. E falando dessa complexidade, né, ela tem diversas frentes, como regulatória, contratual, operacional. Então, quais são os principais pontos de atenção que uma empresa precisa gerenciar nesse ambiente? Bacana. De fato, o Mercado Livre é um mercado complexo, não é simples, né? Por isso que a gente existe, por isso que existe, né, a gestora para suprir e cobrir essa complexidade, né? Trabalhar essa complexidade para o consumidor. Existem algumas obrigações que precisam ser cumpridas dentro de prazos. Se ele descumpre o prazo, é penalizado, né? Penalidades que podem comprometer o resultado que ele previu antes da migração. Então, a gente tem uma equipe especializada, né, com processos bem definidos. Investimos muito em tecnologia para conseguir atender ali as necessidades, conseguir cumprir, né, com as obrigações. Enfim, existem várias camadas que trabalham simultaneamente para a gente não ter erro, não ter problema, não comprometer ali a vida do cliente, né, do consumidor no Mercado Livre. E se a gente não tiver essa engrenagem bem azeitada, né, se a gente não tiver essas camadas trabalhando bem simultaneamente, a gente vai ter problema e o consumidor vai ser impactado. Então, quando a gente fala ali do regulatório, por exemplo, a gente fala de regras, tem que entender o que acontece lá no âmbito da CCE, a gente tem que cumprir os prazos, né, os pagamentos. Enfim, quando a gente olha para contrato, é importante que o contrato cubra a necessidade, né, cubra o perfil ali de consumo. A gente precisa ter uma ação ativa para olhar a oportunidade, né, porque o resultado ele não é capturado ali no início, ele é capturado ao longo da vida do consumidor no Mercado Livre. Então, se você não tem uma rotina e uma disciplina olhando para o contrato, para as novas contratações, você pode colocar tudo a perder. Tá? Então, essas camadas, né, regulatória, contratual, elas precisam andar de forma paralela, né, de forma simultânea, senão a gente vai colocar em risco a operação que foi desenhada. E você
falou disso, mas eu queria que a gente reforçasse, porque é um ponto muito importante, que estar no mercado livre de energia sem uma gestão especializada pode ser muito arriscado, né? Perfeito. Por isso que é importante, quando o consumidor decidir migrar para o mercado livre, ele tratar a escolha da gestora como algo muito estratégico. Tá? Não é simples, primeiro, estar lá no mercado livre, como eu disse agora há pouco. Existem várias obrigações, a dinâmica é totalmente diferente, e se você não tiver um parceiro, uma gestora, que trabalhe com você, tratando, né, a estratégia como um todo, dia a dia, você pode colocar em risco a sua operação. Então, a escolha da gestora é super importante, é super estratégica. Eu vou até continuar nesse assunto, que o nível de estrutura por trás dessa gestora também é muito importante que o cliente preste atenção, né? Então, o que você poderia dizer que uma empresa precisa observar para garantir que a gestora realmente está preparada para o longo prazo? É uma pergunta importante, né? Porque muitas vezes o consumidor que vai para o Mercado Livre, ele olha o preço. Ele olha lá quem oferece o menor preço para fazer gestão e toma a decisão. Mas mais do que o preço, é importante ele entender qual que é a estrutura que aquela gestora possui, qual que é a governança, né? A experiência que essa gestora tem, quais os perfis de clientes que essa gestora já atende. Então, tem que considerar vários elementos, não só o preço, né, para tomar a decisão. Como eu disse agora há pouco, né? É super estratégico a escolha da gestora. Se você escolhe uma gestora que não tem uma equipe, não tem uma estrutura com tecnologia, uma estrutura com regulatório, jurídico, com relacionamento bacana, enfim, com ferramentas para agregar valor, aí você pode, de novo, colocar em risco tudo que você previu antes da migração. Então, a escolha gestora e o entendimento de como que ela está estruturada e posicionada, isso é super importante. Achei perfeita a sua colocação. Então, eu acho que agora é o momento da gente falar de Comerc, já que a gente está falando de gestora especializada. Murilo, a minha pergunta é para você. Como a Comerc estrutura essa gestão para garantir que os benefícios do Mercado Livre sejam capturados para o cliente? Acho que assim, né, migrar para o Mercado Livre acho que é o primeiro passo, né? Assim, o ganho real da gestão vem do dia a dia, né? Então, assim, no mercado extremamente dinâmico, né, como o nosso, em que o preço muda, o consumo muda, o cenário hidrológico muda, a regulação muda o tempo todo, né? É papel da gestora, nosso aqui da Comerc, tentar traduzir, trazer toda essa complexidade, né? Converter, na verdade, isso em estratégia e resultado para o cliente, né? E assim como o Wagner comentou, né, uma forma que a gente faz isso é justamente, né, a gente tem um time aqui, a gente tem alguns pilares, né? Então a gente tem um time altamente especializado, a gente tem tecnologia envolvida, a gente tem processos bem estruturados, tudo isso para trazer uma maior previsibilidade aqui na operação, né? Até porque no mercado com a variabilidade alta, né, isso converte diretamente em resultado para os nossos clientes. Uma dúvida que eu acho que pode surgir nesse momento é, no dia a dia, o que exatamente significa a gestão? Quando a gente está falando tanto de gestão, mas o que significa no dia a dia, né? Quais são as principais frentes dessa operação? Assim, gestão é um acompanhamento contínuo, né, da trajetória do cliente no Mercado Livre, né? Isso vai desde monitorar consumo, validar dados de medição, acompanhar contratos, interagir com a CCE, realizar, né, construir relatórios que sustentem tomada de decisão, enfim, entre outros, né? Não é uma atividade pontual, né? É uma operação contínua, né? E hoje em dia, né, a gestão ela deixou de ser também puramente técnica. Hoje fazer gestão é uma questão também de gestão de riscos e de competitividade, né? Então, assim, uma boa gestão hoje é você saber aproveitar oportunidades, né, no mercado quando tem abertura de janelas e, ao mesmo tempo, você conseguir proteger também o resultado do cliente em momentos que a volatilidade está alta. Perfeito. Aí eu te pergunto, o que diferencia uma operação estruturada de uma gestão mais básica nesse contexto? Eu acho que a principal diferença está na maturidade da gestão. Uma gestão que é mais estruturada e orientada por processos e indicadores, ela tende a se antecipar em relação aos problemas e atua com maior previsibilidade. Uma gestão mais básica, ela tende a ser mais reativa. E, então, ela atua assim que o problema aparece. E aqui na Comerc a gente faz justamente essa gestão estruturada para a gente poder trazer esse resultado para o nosso cliente de uma forma antecipada, né, se adiantando em relação aos problemas. E até complementando o Murilo, né? Dado que a gente tem áreas como a trading, a gente tem área ali de estudo de mercado, previsão, né, climatológica, a gente consegue se antecipar a alguns eventos.
né, e orientar melhor os clientes. Então, a gente trabalha com muitos dados, né, não basta ter dados, a gente tem que entendê-los, né, e trabalhar com eles. Então, essa proatividade nossa, né, entendo que traz muito benefício para os clientes. Então, a experiência, o que a gente já passou aqui, né, de eventos, né, o que aconteceu, as mudanças regulatórias, mudanças de mercado, trouxeram muita experiência. De forma bem pragmática, assim, bem resumida, a gente consegue se antecipar, dada a experiência, né, entendendo os eventos, entendendo das mudanças regulatórias, regras, das mudanças agora, né, de precificação, enfim. Eu entendo que a Comerc tem repertório, dado esse monte de evento que a gente já passou, para tratar essas oportunidades com os clientes. Tá? Então, os dados chegam de todos os lugares aqui, né? Tem os dados dos próprios clientes, tem dado do mercado, dado do time de meteorologia, dado da trading. Enfim, a gente trabalha todo esse conjunto de informação para se adiantar a eventuais riscos, problemas dos nossos clientes. E um dos pontos que reforça essa estrutura toda da Comerc é a certificação ISO 9001, né? E eu queria que vocês falassem um pouco o que essa certificação ela representa na prática dentro da operação da Comerc. Essa certificação, né, é um desejo antigo nosso, desde 2019, quando a gente criou a área de qualidade. A gente queria trazer um sistema de gestão de qualidade, né, que trouxesse consistência aos nossos processos ali no dia a dia. Acho que a gente aprendeu muito com essa jornada, né, até obter, de fato, a certificação, né, no ano passado. E acho que o mais importante foi essa jornada. Então, desde desse nosso desejo inicial até a gente chegar nessa etapa final, que é um processo contínuo, né, final, digo, em relação à certificação em si, a gente teve que estruturar os processos, né, ainda mais, documentá-los, a gente teve que definir controles, indicadores, governança, e esse aprendizado foi intenso para a gente e trouxe uma padronização e um controle de qualidade grande para os nossos processos. Na prática, o que isso significa? Significa que agora a gente tem uma dependência menor de ações individuais e a gente passa agora a depender mais de um sistema estruturado e replicável. Então, isso ele diminui a variabilidade da nossa entrega e ele tende a manter uma entrega mais constante para os nossos clientes. Até nessa linha, só para trazer um pouco de cor de como que foi a certificação, né? De novo, era um sonho antigo nosso, a gente já tratava esse desejo há muito tempo. Quando a gente criou a área de qualidade, a gente já iniciou essa área com as práticas do SGQ, do Sistema de Gestão da Qualidade, então tudo era documentado, existia já manual, procedimento, processo para praticamente tudo, né? E a ISO veio como uma cereja do bolo para aquilo tudo que a gente fez ao longo do tempo. Para certificar, a gente envolveu praticamente todas as áreas da empresa, mais de 50 pessoas diretamente envolvidas em redesenho de processo, validação, enfim. Então, foi mais ou menos um ano aí para a gente tirar a certificação e agora tem, né, um processo aí de manutenção. Não para aqui, que nem o Murilo falou, não é o final, mas é um ato contínuo, né? Para continuar com a certificação, a gente precisa seguir ali com as boas práticas, com as atualizações dos processos, com toda a dinâmica que a gente desenhou. O primeiro passo foi dado, né? Que eu acho que isso que o Wagner comentou também, né? Que a gente aprendeu bastante ao longo do caminho e a gente já conseguiu se estruturar bem melhor, né, em relação a tudo que foi feito, né? Então, uma coisa levou a outra, né? O fato da gente querer trazer essa consistência para a operação também fez a gente rever muita coisa da operação também. E isso que foi excelente, né? O nosso desafio agora é manter isso, né, para os próximos anos, porque a gente conseguiu a certificação. Agora a gente precisa, né, manter ela seguindo todos os critérios ali estabelecidos pela norma. E aí, quando a gente pergunta onde que isso impacta o cliente, que eu acho que é uma pergunta importante. Ter a ISO 9001 traz mais segurança, qualidade, né? Aqui na nossa jornada, na nossa entrega, na nossa dinâmica, e o cliente ele percebe isso, porque ele vai receber um atendimento mais capacitado, mais qualificado, mais seguro. Tá? Então, a ISO ela melhora os nossos processos, né? Trazendo tudo isso que eu falei, e o cliente ele percebe isso lá na ponta. Tá? Então, a gente não tirou para, né, colocar na parede lá um quadro e dizer que a gente tem. A gente tirou, né, a certificação para o cliente ser impactado positivamente, para ele perceber que a Comerc, de fato, é uma empresa mais segura, com interesse e foco no cliente, nele, tá? Levando mais segurança e agregando mais valor no dia a dia da operação que ele faz conosco.
Murilo, além da gestão operacional, a Comerc também oferece ferramentas que permitem que o cliente acompanhe e tenha mais controle da gestão de energia no dia a dia, né? Eu queria que você falasse do portal do cliente, o que ele é e o que ele entrega na prática. O portal ele é uma ferramenta que consolida boa parte do que a gente falou aqui, né? Assim, todos esses processos, essa robustez que a gente tem da operação, né? Ela está, de certa forma, condensada ali dentro, né? Então, o portal ele é uma forma de trazer mais visibilidade e autonomia para o cliente, né? Para que ele consiga entender esses dados complexos do setor, né? Como a gente comentou, em operações, né, informações acessíveis para que ele consiga acompanhar a operação dele diária, né, que isso suporte a tomada de decisão dele também de uma forma mais ativa. E é importante também, acho que a gente destacar, que a Comerc ela ajuda o cliente a tangibilizar os benefícios do Mercado Livre, né? Principalmente quando a gente fala de sustentabilidade. Então, Wagner, agora minha pergunta é para você. Explica para a gente o que é o certificado Synerconsult e qual é o papel dele. O certificado Comerc Synerconsult é um certificado que a gente emite já há mais ou menos 15 anos. É feito em parceria com a Synerconsult, uma empresa especializada, né, no cálculo de emissão de gás de efeito estufa e que utiliza o método GHG Protocol. E ele demonstra a boa vontade do consumidor de comprar energia incentivada, que é uma energia provinda de PCH, eólica, biomassa, solar. Tá? E o consumidor pode usar esses dados, né, o resultado desse relatório, desse cálculo, para campanha de marketing, para relatório de sustentabilidade, para comunicação, enfim. Então é uma entrega bem bacana aí que os consumidores da Comerc possuem. Wagner, me tira uma dúvida. A gente já gravou outros episódios aqui sobre o certificado I-REC. Ele substitui? Não substitui. Tá? Então o certificado Comerc Synerconsult, como eu falei, é um certificado que mostra a boa intenção do consumidor de comprar esse tipo de energia. E o I-REC, aí não, o I-REC é um certificado internacional que é utilizado para descarbonizar, né? Ele é um certificado que os consumidores utilizam para reduzir a emissão ligada ao escopo 2. Perfeito. Bom, gente, acho que com essa conversa aqui deu para ver que não basta estar no mercado livre de energia, precisa estar bem gerido, né? E para a gente fechar, tem uma última pergunta para vocês dois, que é o que vocês diriam para uma empresa que ainda não olha com atenção para essa parte da gestão? Eu diria para olhar, porque energia é uma componente estratégica independente do tamanho da empresa. E se você não tiver uma gestão proativa, uma gestora com estrutura, com tecnologia, que trabalha de forma a se antecipar aos eventos, tá? Você pode colocar em risco toda uma operação, todo um resultado. Então, olhe com cuidado, olhe com carinho, é importante você estar bem assessorado. Tá? Então, essa é a minha mensagem para os consumidores que ainda não olham esse item, essa componente de energia de forma estratégica. E só complementando, né, o que o Wagner falou, o mercado ele mudou muito nos últimos anos e isso fez a Comerc adquirir uma maturidade muito grande, né? A gente já passou por, né, inúmeros cenários aqui diferentes, a gente teve que atuar de forma antecipada, né, como a gente comentou, e isso trouxe bastante experiência, né? Então, olhar para uma gestora, e principalmente com essa maturidade que a Comerc tem, é fundamental para você assegurar, né, para você proteger o seu resultado e assegurar suas decisões estratégicas futuras, né? Como a gente comentou, né, lá no passado era uma questão mais técnica, hoje não é mais técnico, hoje é uma questão que traz uma competitividade grande, né, e afeta diretamente o resultado da companhia. Então, isso passa a ser fundamental na estratégia futura da empresa de custos, né? Não só de energia. Murilo, Wagner, quero muito agradecer a presença de vocês aqui no nosso Comercast. Ficou claro que, definitivamente, não é só sobre migrar para o mercado livre de energia. Os resultados eles vêm com a qualidade de gestão por todo o processo, né? Obrigado, Lorena. Obrigado pelo convite. Adorei o papo. Espero que os ouvintes, né, os clientes, parceiros, enfim, também curtam. E eu fico à disposição, tá, para novos eventos, novos papos. Muito obrigado. Também obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Aqui a gente está falando um pouquinho aqui sobre gestão, né, sobre nossa operação, nosso dia a dia, né, tentar traduzir um pouquinho do que a gente faz aqui para os nossos ouvintes, né, e trazer um pouquinho da nossa experiência, né. Também fico à disposição, né, se precisar de qualquer coisa, né, contem conosco. Se você quer entender como estruturar a gestão de energia da sua empresa com mais segurança e eficiência, vamos deixar um link na descrição desse vídeo para você falar com um dos especialistas da Comerc.
Aproveita e segue a Comerc nas redes sociais. Somos Comerc Energia em todas as plataformas. E se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Obrigada e até a próxima!